Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? seja bem-vindo. A mais uma live da Escola do Matrimônio. Hoje uma live num horário um pouquinho diferente, mas uma live também muito importante e super especial como as outras. Então vai chamando as pessoas aí, vai chamando seus amigos, vai chamando seus parentes. Se você conhece pessoas também que estão se preparando para o matrimônio, vai chamando, já vai convidando. Esta é uma live super essencial, uma live importantíssima para quem é casado e para quem pensa em se casar. Uma live sobre o método de ovulação Billings. E para isso tem uma especialista, uma super especialista no tema, que é a Pamela, que já está conosco aqui. Vamos convidar a Pamela para entrar, para a gente começar a isso. Vai chamando todo mundo, viu? Vai chamando, vai convidando, vai avisando as pessoas aí que essa live é imperdível, né? Ei, Boa Pamela, noite. Boa noite, Pamela. tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo Joia? jóia. Então, estamos aqui hoje em casal de novo. Um dia um sozinho, um dia é casal. De acordo com uma rotina da casa permite, né? Isso mesmo. Casal é assim, né? Do jeito que dá, a gente vai, né? É isso mesmo. Muito bem. Então, muito obrigado, Pamela, por ter aceito o convite, estar conosco aqui. Para nós é uma alegria, é uma honra, né, ter você aqui na Escola do Matrimônio e você que é especialista em um tema muito importante para o matrimônio, que é a questão do MOB, né, como as pessoas conhecem, o método de ovulação Billings. Ó, gente, primeiro eu que tenho que agradecer o convite. É uma alegria muito grande para mim fazer parte desse time aí, né? Tantas pessoas boas, renomadas no assunto. E eu estou aqui para ajudar, né, no que for possível e preciso. Então, para mim é uma alegria, uma honra mesmo, muito grande. Eu que tenho que agradecer o convite de vocês, não só o convite, mas todo o trabalho que vocês têm feito, né, pelos casamentos, pela igreja, pelos jovens, né? Muito, muito, muito obrigada. Bom, então, a Pamela é uma especialista no MOB, né? Tem ajudado muitas famílias, muitos casais. A gente fala ajudar famílias e casais porque o MOB não é algo unicamente da mulher, né? Ele envolve todo o estilo de vida, envolve toda a família, né? Nós casamos como usuários do MOB, né? Conhecemos o MOB antes do casamento, né? A Karine já fez aquele curso de conhecimento de fertilidade anterior ao casamento e a gente já vai para 24 anos de casado, então tem tempo isso, né? Então nós casamos como usuários do MOB, né? Durante toda a nossa vida matrimonial, nós nunca tomamos um anticoncepcional, nunca usei um preservativo, né? Não sei comprar isso, Karina não sabe comprar um anticoncepcional, Graças né? a Deus. Graças a Deus, que bênção. É uma proteção de Deus, né? Então isso para nós é muito comum, viver com o MOB, né? Mas muitas pessoas têm ainda muito medo do MOB, medo de métodos naturais de forma geral. Nós temos na Escola do Matrimônio mais algumas aulas sobre isso. Tem uma aula onde a gente aborda o que é o método natural na teologia, a moralidade do método natural. Nós temos um livro sobre sexualidade que a gente aborda essa questão da moralidade. Mas nós não entramos na técnica, né? E tem uma outra aula da Escola do Matrimônio que apresenta o MOB no seu funcionamento, lá apresenta os gráficos, aquela reguinha do MOB, etc, né? Mas a gente sente que essa aula de hoje, essa live de hoje, ela, assim, ela vai coroar todo esse trabalho do MOB, porque é a hora da gente se debruçar em cima das questões que ficam de dúvida, das dúvidas, das perguntas, das inseguranças das pessoas. Então, para quem está acompanhando online, vai poder colocar suas perguntas também, a gente vai tentar responder. Já tem algumas aqui que recebi durante o dia na caixinha de perguntas, mas você também pode colocar, a gente vai tentar responder. E para quem tá vendo depois na Escola do Matrimônio,
Então, esse seja já o terceiro ou quarto vídeo do tema, onde você vai pegar aquelas questões que ficaram para acabar de tirar suas dúvidas agora. Mas como a gente está online, tem gente que acompanha a gente e não acompanhou tudo. De uma forma resumida, Pamela, você pode falar para a gente o que é esse tal de MOB? Vamos lá. Tem que começar do começo, né, Sim. gente? Então, o MOB é o método de ovulação Billings. É um método natural, tá aí agrupado, né, nos métodos de planejamento familiar, vamos dizer assim, pela Organização Mundial de Saúde, como um método comportamental. Então, é um método natural, comportamental, para monitoramento da saúde reprodutiva. Então, como o método de ovulação Billings nos ajuda no monitoramento da nossa saúde reprodutiva, a gente consegue monitorar a nossa fertilidade. Então, com base nos sinais que o corpo da mulher apresenta, a mulher consegue reconhecer, né, cada uma das fases do ciclo, né? E aí ela consegue identificar o dia fértil, dias de infertilidade. Então, o método de ovulação Billings, ele é para todas as mulheres. Toda mulher pode ser usuária do método de ovulação Billings, né? Como vocês estavam dando um testemunho aí, né? Que vocês aprenderam o método antes mesmo de casar. Então, o MOB pode ser utilizado por mulheres solteiras, né? Por mulheres casadas que desejam engravidar, né? Que têm alguma dificuldade de engravidar. Por mulheres que querem, né? Por casais que querem utilizar o método também para espaçar ou adiar uma gravidez, caso tenham aí um motivo para fazê-lo, né? Então, resumidamente, é um método de monitoramento da saúde reprodutiva. Eu gosto de falar assim porque aí a gente compreende o método Billings muito mais do que só como um método que a gente vai aplicar regras para engravidar ou para não engravidar. Porque ele é muito mais que isso, ele auxilia a mulher no cuidado dela mesma, né? No cuidado da fertilidade, no cuidado do próprio corpo, da sua saúde mesmo. Bom, então, nessa ótica, Pamela, faz sentido uma freira saber quando ela está fértil ou não. Porque o Sem conhecimento dúvida. do corpo dela. Claro que ela não vai usar esse método para espaçar uma gravidez, porque ela vive a castidade de uma forma específica, né, na vida religiosa. Mas a partir desse método, ela passa a observar os sinais, então, no corpo dela. Então, alguma irregularidade ela consegue perceber ali. Exatamente. Se está ovulando, se não está, se está menstruando regularmente, né? Isso ela consegue fazer usando esse método, né? Qualquer mulher é capaz de reconhecer essas alterações do ciclo menstrual utilizando o método Billings, né? Eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, né? Que a Madre Teresa de Calcutá, ela ensinava o método de ovulação Billings, né? Então, qualquer mulher ela pode ser usuária do método para o conhecimento da sua fertilidade, para o conhecimento de si mesma, né? Quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, né, a gente vai se aproximando ainda mais daquilo que Deus nos criou para ser, né? Daquilo que Deus sonhou para nós, né? O São João Paulo II, na Teologia do Corpo, falava o quanto o corpo é bom, né? O quanto o corpo pode revelar o amor de Deus por nós, né? Então, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente vai conhecendo, né, a fisiologia, o mecanismo de funcionamento das coisas, eu estou me aproximando de Deus, daquele que me criou, né? E aí a gente vai entrar nesse processo de autoconhecimento e muito mais que conhecer a fertilidade, né? A gente pode conhecer quem a gente realmente é. Né? Então, isso é muito profundo, assim. Então, o MOB, Pamela, tem aí uma vertente de vida religiosa, de católico, ou assim, é para todo mundo? Como que a gente Tá. pode enquadrar o MOB aí? É o método de católico? Não. Isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, né? O método de ovulação Billings, ele é um método científico,
né? Então, depois de muitos anos, mais de 30 anos de investigação científica, né, que partiu lá do Dr. John Billings, depois do Dr. Eric Odeblá, depois do Dr. James Brown, todos eles foram estudando para dar embasamento científico para o método. Então, depois de 30 anos de pesquisa científica, o método foi aprovado cientificamente. Então, o método, ele pertence à ciência, né? Ele é um método científico. Então, ele não pode ser direcionado apenas para um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, que são as mulheres católicas. Não, a gente não tem propriedade sobre o método, né? Ele é uma ferramenta que pode ser utilizado por casais católicos, né? Por que isso? Porque lá na década, né, de 60, em 1968, né, o Papa Paulo VI escreveu uma encíclica chamada Humanae Vitae, e nessa encíclica, né, foi uma época muito difícil assim para a igreja, né? Porque foi o boom das pílulas anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos, né? E aí a igreja, nesse contexto, né, precisava orientar os casais, o que fazer, né? Alguns casais começaram a questionar os seus párocos, os seus padres, né, os bispos. O que a gente pode fazer? Um casal católico pode usar anticoncepcional? Pode usar um método contraceptivo? Né? E aí o Papa Paulo VI convoca, né, uma equipe, um grupo de pessoas para começar a entender essa regulação da natalidade que estava muito imposta na sociedade. E aí o Papa escreve, né, essa encíclica que é uma maravilha para nós católicos, que é a Humanae Vitae, que vai falar sobre a dignidade da vida humana, sobre esse processo, né, de controle da natalidade, como é que um católico pode se portar diante dessa decisão. Porque a igreja é mãe, a igreja entende os dilemas, né? Claro, a vida familiar ela é cheia de dilemas a serem resolvidos, né? E um deles é essa, a transmissão da vida. Diante de algumas situações, os casais ficam realmente de mãos atadas, vamos dizer assim, né? E aí a igreja, entendendo isso, vai orientar-nos, né, a viver a nossa sexualidade de maneira coerente com a nossa fé. Como que a gente vive de maneira coerente? Bom, a igreja nos ensina sempre a viver aquilo que é a lei natural. Então, a igreja vai nos orientar a viver a natureza das coisas. Então, com base nisso, a igreja nos orienta que se um casal tem um motivo grave e justo, né, para adiar uma gravidez, que utilizem um método natural. Né? E no grupo aí, vamos pensar assim, os métodos, né, agrupados. No grupo dos métodos naturais, que são vários, né, tem vários métodos naturais, o método de ovulação Billings é um deles, né? E é o mais então, famoso, né? é o mais conhecido, né? O mais divulgado, assim, é o mais conhecido. Principalmente no Brasil, né? O MOB, ele é muito conhecido. Mas aí acabou que esse rótulo, né? Para o método de ovulação, do método de ovulação Billings ficou no Brasil como um método católico, assim, um método para os católicos, que a igreja recomenda, né? Na verdade, a igreja não recomenda, né? A igreja permite o uso, né? Aconteceu isso porque o método Billings veio para o Brasil através da Igreja Católica. Né? Então, ele chegou no Brasil por meio da Igreja Católica. Mas em outros países, não, ele é divulgado como um método científico, né? E era uma freira que divulgava muito no Brasil, né? No Exatamente. Começo, se eu não me engano, é a Irmã Marta. Irmã Marta, isso mesmo. Que divulgava muito. Então, ela ia assim, olha, uma solução para as católicas, né? Não é que é só para ela, mas ela trazia uma solução para as mulheres católicas. Exatamente. Então aí ficou meio que esse rótulo assim, né, de que o Billings é um método católico, mas não é, e não é um método só para católicos, né? Então o método de ovulação Billings, ele é para qualquer mulher. Eu sempre falo aqui no meu Instagram, né, no meu perfil, eu falo assim, o MOB é para todas. Ótimo, todas as mulheres. Uma pergunta que eu recebi hoje é isso. Tem alguém que não pode mesmo, de jeito nenhum, não consegue usar o MOB? Não, todas as mulheres são capazes
de serem usuárias do método de ovulação Billings. Todas as mulheres. Ah, eu tenho síndrome de ovário policístico. É também uma pergunta que estava aqui. Essa é uma que eu recebo muito, né? Eu tenho síndrome de ovário policístico, né? Que geralmente a síndrome de ovário policístico ela causa ciclos irregulares, né? Então a mulher acha que assim, eu não posso usar esse método porque meu ciclo não é regular. Não, o método nos ajuda a identificar a fase do ciclo em que a gente se encontra, com base na sensação do corpo, né? Então, a gente consegue perceber exatamente o que está acontecendo no nosso ciclo menstrual. Então, uma mulher que está amamentando, por exemplo, que ela tem amenorreia, né? Não está menstruando. É possível utilizar o método na amamentação, porque a mulher vai reconhecer até mesmo a sua fertilidade retornar antes mesmo dela menstruar. Então, o método continua a sua eficácia, sem nenhuma carência, assim, né? Sem nenhum déficit na sua eficácia por conta da fase ou do ciclo, né, reprodutivo dessa mulher. Tá, uma pergunta. Exige muito conhecimento, muito estudo? Não. E eu falo que, olha, pela minha experiência, eu acompanho muitos casais. Eu já devo ter acompanhado mais de 100 casais, muitos mesmo. Com base na minha experiência, eu falo que aqueles que têm menos instrução, aquelas mulheres que têm menos instrução, elas aprendem mais rapidamente, mais facilmente do que aquelas com um grau de instrução mais elevado, né? Então, o método ele é muito simples e muito fácil de ser aplicado, né? Então, não exige nenhum conhecimento técnico, teórico para a aplicação do método, né? Aquelas mulheres que desejam se aprofundar mais, não é nenhum problema, mas não exige nada de muito estudo, assim. Mulheres analfabetas podem utilizar o método de ovulação Billings, né? Então, o método ele é muito simples, né? Se a gente fizer um exercício aqui, vocês me permitem? Só Claro. para exemplificar. Eu adoro fazer esse exercício que eu acho que fica bem claro assim. Por exemplo, quando a gente vai gripar, a gente não sente que o nosso corpo vai dando sinais de gripe? Tipo, minha cabeça começa a doer, garganta arranhar, o corpo fica meio ruim. Você fala assim, nossa, gente, parece que eu vou ficar gripado. Parece que tem alguma coisa de errado. O nosso corpo dá sinais, né, de que algo não está indo bem. A fertilidade da mulher também dá esses sinais. A gente só precisa ficar atento e a gente só precisa aprender a observar esses sinais, a ler os sinais que o corpo da mulher apresenta. Então, por exemplo, se eu perguntar, né? Vou perguntar para o André, que é um homem, que às vezes os homens têm mais dificuldade, né, de entender isso. Se eu perguntar, André, dentro da sua boca e agora? Você não precisa nem pôr a mão. Tá seco, úmido ou tá molhado? Tá úmido. Tá úmido? Molhado, é. Molhado? Tem saliva, assim, você pensa Tem. assim, tá meio molhado, tem saliva, então acho que tá molhado, né? A sua testa, Seca. seca, não tô sentindo nada assim, né? Seca. Não tá fazendo exercício. Tá aí, Tá tranquilo, suave. sentado, tá É. normal, seco, né? Ô, Karina, você tá de batom aí, né? Uhum. Tô. Como é que tá o seu lábio? Qual a sensação? Seco, úmido, molhado? Tá úmido. Úmido, tá em batom, né? A gente tá usando Sim. batom pra ficar bonita aqui pra live, tá meio úmido assim. Então, tá vendo que a gente consegue fazer essa percepção em diferentes partes do corpo? Se tá úmido, se tá molhado, se tá seco? A mulher faz essa pergunta pensando na vulva. O que eu tô sentindo na minha vulva agora? E aí ela consegue ir percebendo essa mudança que vai acontecendo ao longo do seu ciclo menstrual. Com base nisso, ela consegue identificar se ela tá fértil ou se ela tá infértil. Tá vendo como é simples? O método Billings é isso. É simples assim. É nessa identificação, nesse exercício. O sangue, quando vem, às vezes a gente não tem que ir no banheiro, né? Se a gente já tá atento no ciclo, você já sente, olha, tá molhado, eu acho que a menstruação chegou. Dá pra perceber, né? Agora, fala uma coisa que há 23 anos atrás, né? A questão do método focava, não sei se focava ou se eu aprendi errado, né? Na questão da viscosidade do muco. E de um tempo para cá, é o que você comentou, já a atenção é voltada mais para a sensação. Como explica isso, essa mudança? Então, se não pode mais do outro jeito, dá errado, é mais seguro pela sensação?
Tá, hoje o método ele está sempre se atualizando, né? A gente sempre tem pesquisas aí para atualização do método Billings. E as últimas atualizações do método trouxe para a gente que a sensação que a mulher sente na vulva, ela está muito mais fiel à sua fertilidade, né? Ao indicativo da fertilidade do que o muco, né? Algumas coisas podem alterar o muco cervical. Então, a mulher pode ter um prejuízo aí na identificação da fase do ciclo por conta disso, né? Então, por exemplo, mulheres cegas, como é que elas faziam? Não iam poder usar o Billings, então, porque ela não vê o muco, né? Então, algumas mulheres nunca veem muco também. Então, isso não é um problema que vai limitar essas mulheres a usarem o método Billings, né? Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente percebe, os estudos, né, foram indicando isso, que pela sensação a mulher é capaz de reconhecer a fertilidade. Então, a sensação ela é mais importante do que o muco cervical, né? Então, com base na sensação, porque fisiologicamente, não dá para eu dar uma aula de fisiologia aqui, né? Mas fisiologicamente, a gente consegue perceber que realmente a sensação é que vai mostrar para a gente a mudança que existe, a virada de chave que existe na fertilidade, por conta da secreção de hormônio, né? Que é a progesterona que muda tudo isso. Então, o método de ovulação Billings nada mais é do que a leitura. A gente lê assim num gráfico, vou deixar um gráfico que a gente faz o registro, né, num gráfico de anotação. Isso aqui nada mais é do que a secreção hormonal que está acontecendo no corpo da mulher. Então, quando uma instrutora, né, pega um gráfico, eu consigo enxergar o que está por trás desse gráfico, que é a secreção hormonal, que é o evento natural, fisiológico, que está acontecendo no corpo dessa mulher, né? Então, é por isso, sabe, que a sensação ela é mais importante que o muco, né? Então, a gente não fica... Quando às vezes mulheres vão pesquisar na internet método Billings, aí aparece assim, entre os dedos, A muco, né? foto, né? Famosa. É famoso isso. Mas não é uma prática mais que o método Billings adota depois das atualizações de estudo científico mesmo do método, né? Não, com base na sensação, no que eu sinto e no que eu vejo, eu vou nomear ali com as minhas próprias palavras, né? O muco. É simples. Ótimo. Então, no caso do muco, só para fazer uma comparação, se existe essa diferença também na parte da sensação. O muco começava espesso, ele ia afinando, ia dando uma sensação de lubrificação. Como que fica na questão das sensações? Começa como, evolui como e termina como? Ótimo. Tem essa relação, assim, a gente não deixa de observar o muco, obviamente, a gente continua observando o muco porque houve um estudo muito grande em cima do muco cervical para a gente entender também o processo da fertilidade, né? Mas a sensação, ela evolui assim como o muco, né? O muco vai ficando cada vez mais fluido, mais transparente, né? Até para o espermatozoide nadar mais fácil por ali, né? É, E a sensação, ela vai evoluindo também no período fértil, né? Então, a mulher que estava se sentindo seca, ela passa a se sentir úmida, molhada, mais molhada, até chegar na sensação de estar escorregadia, lubrificada. Não necessariamente ela vai visualizar o muco, né? Mas o muco, ele está presente lá no colo do útero, né? Então, não necessariamente o muco vai se desprender e vir para a vulva, para calcinha ou para o papel higiênico, né? Mas o muco está presente lá no colo do útero porque ele é produzido lá no colo, né? Então, a mulher percebe a sensação mudando por conta da secreção hormonal que está acontecendo e a estimulação de duas bolsinhas que são próximas à vulva, né? A parte externa do aparelho reprodutor. Então, por isso, muda a sensação. E aí a mulher consegue perceber. Então, eu sempre falo para as minhas alunas assim, ó, pensa que você está subindo uma escada. A fertilidade é como se fosse uma escada. Você tem que chegar lá no topo, que é o escorregadia. Então, você vai subindo um degrau de cada vez, um dia de cada vez. Seca, ou para úmida, para molhada, até chegar no escorregadia. Até um belo dia que não dá para subir mais, eu preciso descer. Quando eu descer, eu vou pensar, opa, então ontem eu estava no topo, ontem eu estava no ápice. Ontem foi meu dia ápice. Ótimo. Essa era uma pergunta também, que, além da Karina, que também eu tinha recebido aqui. Me pediram na caixinha para explicar justamente isso. Essa questão do úmido, molhado, escorregadio. Então, ótimo, né? Já passamos por ela. Agora, Isso.
E quando a mulher tem insegurança ou ela acha que está tendo mais de uma ovulação por mês, porque ela sempre acha que está ficando úmida, sempre acha que está ficando perto do dia fértil, se enrola, passa o mês inteiro, o casal está abstinente o mês inteiro, né? Ou então ela também pode estar úmida porque está com desejo, excitada. Como que vai fazer para diferenciar essa lubrificação que dá, de repente, né, pelo desejo do contato íntimo, com a questão do método? Você deve ter alunas assim que chegam toda confusa, enrolada aí, né? Tenho, claro. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou responder por partes essa pergunta, porque tem muita coisa boa que dá para a gente explorar aí. A primeira, sobre a insegurança. Isso é muito comum, porque a gente vem de uma geração que está acostumada à prática, habituada à prática dos contraceptivos, que é muito simples, né? Eu pego, vejo, tomo, pronto. Eu vejo o médico tirando o DIU lá para ele colocar, inserir dentro do meu corpo, ou o preservativo, né? Eu vejo. Então, essa insegurança parte dessa geração muito imediatista e muito visual. Eu quero pegar para eu ver que é algo concreto. Para garantir, né? Para garantir, é como se, tipo assim, me garante, né? O Billings é um método que nos desafia mesmo a olhar para dentro. Eu preciso me interiorizar. E esse é um grande desafio para nós, né? Nesse mundo tão imediatista, tão agitado, né? Então, muitas vezes a insegurança dessa mulher vem nessa falta de olhar para dentro, de confiar nela mesma, no que ela está sentindo, no que ela está vendo. E aí tem uma série de coisas que contribuem para a eficácia do método Billings. Primeiro, a mulher saber se observar. Então, às vezes, vem essa insegurança porque a mulher nunca parou para se observar. Gente, nunca ensinaram pra gente isso, né? Eu fui aprender isso, eu já estava com meus 20 anos, eu fui aprender o método Billings, né? Então, é um processo de conhecimento, é um processo, é um exercício que essa mulher vai ter que fazer, né? Porque nunca nos ensinaram isso, né? Esse conhecimento. Às vezes a mulher usou pílula a vida inteira, de uma hora para outra eu tenho que me conhecer, como assim, né? Então, esse processo de se observar exige um pouco de paciência, né? Desse conhecimento de si mesma. O segundo é a mulher ter uma instrutora para acompanhar. Porque às vezes ela fala assim, eu quero usar o método Billings. Mas não tem uma instrutora próxima que vai estar ali ajudando ela nesse processo de se conhecer, nesse processo de autoconhecimento, das observações, de clarear um pouco para ela. Olha, quando você tá... Igual eu fiz aqui com você esse exercício. Olha, quando você estiver sentindo isso, quer dizer que você está molhada. Quando você está sentindo isso, você está úmida. Né? Nesse processo, a instrutora é essencial. E o registro, né? A mulher ter o gráfico onde ela vai registrar mesmo e aplicar as regras. Né? Quando falta um desses fatores, né? Há uma insegurança muito grande, né? Então, o casal fica inseguro, a mulher fica insegura, mas aí tá faltando uma dessas coisas, né? Então, assim, eu falo que tem uma aluna minha que foi muito marcante para mim, que ela tinha tudo, o marido super apoiava, o marido queria que ela utilizasse o método, eles aplicavam a regra corretamente, ela fazia anotação, mas todo mês ela chegava, Pamela, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tô sentindo, que eu tô vendo? Uma insegurança. Aí fui conversando com ela e ela me falou. Aí um dia eu fui conversando com ela, falei, como é que você é na sua vida, né? Ela falou, Pamela, eu sou assim pra tudo, eu acho que eu não sou capaz de fazer nada. Eu sou muito inconstante, eu sou muito insegura. Ela era veterinária, renomada, assim, ela tem um trabalho maravilhoso. E uma pessoa completamente insegura. Aí fui trabalhando com ela, falou, Pamela, esse atendimento foi uma cura interior. Então, o método Billings foi um método de cura interior para mim, que agora, hoje ela é outra pessoa, assim, ela é super segura. Não, é isso mesmo, foi isso que eu senti, foi isso que eu vi, reconheci o ápice corretamente. Então, assim, como que ela virou a chave, assim, né? Então, é esse processo. A insegurança, ela precisa ser vencida nesse processo do conhecimento. Não tem jeito, né? Às vezes o casal vai ficar, não, eu tenho medo, esse método não é para mim e tal. Enquanto não colocar na prática, não vai vencer a insegurança, né? Sobre a abstinência, né?
que é uma outra parte aí da pergunta. É muito grave, né? Eu sou muito zelosa com isso, assim, com a vida sexual harmoniosa. Porque a igreja, né, na Humanevita, o Papa fala isso, né? Que a gente precisa viver a nossa sexualidade de forma coerente. E Deus criou a vida sexual, né? A nossa sexualidade foi sonhado por Deus, porque senão ele não fazia um homem e a mulher para ter uma relação sexual para gerar uma vida. É sonhado por Deus isso, né? Então, o casal, quando ele está vivendo harmoniosamente, né, a harmonia conjugal, ela vai gerar esse desejo para a harmonia sexual acontecer, porque quem ama deseja estar unido ao amado, né? E a expressão máxima disso é na relação sexual, né, no casamento. Então, a gente precisa viver bem a vida sexual, né? Um casal se casa e precisa ter uma vida sexual ativa, né? Para que cheguem à harmonia sexual, que vai alimentando a harmonia conjugal, e a harmonia conjugal alimenta a harmonia sexual. É um ciclo isso, né? Que vai acontecendo. Então, os filhos, eles vão beber dessa graça também, né? Dessa harmonia que o casal está vivendo, né? Então, ficar muito tempo em abstinência tem alguma coisa errada. Porque o método Billings é o método do amor, a gente sempre fala isso, né? Então é um método que vai unir o casal e não separar o casal. Se o método está separando o casal, se o casal está ficando muito tempo em abstinência, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Então, ou é um tratamento que essa mulher precisa fazer porque está tendo alguma irregularidade hormonal, ou o casal não está sabendo aplicar corretamente o método, né? Ou não está tendo o acompanhamento de uma instrutora tão próximo para identificar o que está acontecendo com esse casal, e aí a abstinência vai se estendendo, né? Então, é uma série de fatores, né? Que leva à abstinência e que nem sempre está correto, né? Essa irregularidade hormonal, no seu atendimento, você já teve prática de pessoas assim que realmente sofriam disso e não conseguiam identificar bem o dia fértil, acabava tendo que ficar mais tempo abstinente? Várias. Várias mulheres, por exemplo, o maior exemplo disso é quem tem a síndrome de ovário policístico, Ótimo. né? Porque as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas têm uma irregularidade hormonal, porque é uma disfunção hormonal, né? A síndrome. Então, a mulher, ou a ovulação não é boa, é uma ovulação ruim, uma ovulação atrasada a cada ciclo. Então, é como se o corpo ficasse ensaiando uma ovulação que não acontece, né? Então, a mulher pode sofrer com isso por conta desse desarranjo hormonal, né, que está acontecendo. Então, é muito importante que o casal tenha uma instrutora nesse caso, né? Para identificar, olha, tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa investigar. Então, a gente vai aliar ao método de ovulação Billings um tratamento eficaz, um tratamento natural, né? Para que a saúde reprodutiva dessa mulher seja reestabelecida. Não é com anticoncepcional, obviamente. Sim, porque né? eu ia te perguntar isso. E essa modinha do anticoncepcional para tratar a SOP, né? A síndrome, como é que fica isso? Na verdade, a gente precisa até falar claramente isso, que o anticoncepcional ele não é tratamento para nenhuma patologia ginecológica. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, o anticoncepcional ele não trata SOP, ele não trata endometriose, né? Ele não trata nenhuma alteração ginecológica. Ele pode ser um paliativo em algum tratamento, mas é a exceção da exceção, né? Não é uma regra. Então, o anticoncepcional, ele vai mascarar todos os sinais dessa mulher. Então, o anticoncepcional, ele mascara os sintomas, né? E aí, quando a mulher para de usar, ou o problema tá pior, ou tá a mesma coisa do que estava antes. Mas melhorar não melhora, né? Então, existe tratamento para todos os casos, existe tratamento natural, existe tratamento com algum tipo de medicação, quando é o caso, né? Mas que vai realmente tratar e cuidar da saúde reprodutiva dessa mulher. Então, o MOB é para quem tem síndrome de ovário policístico, quem tem endometriose, não tem nada que impede o MOB. Nada.
Nada. Quando a mulher tá amamentando, quando ela tá na pré-menopausa, quando ela tá aí nas primeiras, né, observações aí de menstruação, na menarca. Então, o MOB é para toda mulher que quer cuidar da sua saúde reprodutiva. Então, uma outra pergunta que eu recebi aqui é justamente a menopausa. Mulher entrando na menopausa, ciclo muito irregular, tem mais chance de engravidar? Bom, se ela não faz a observação do corpo, né? Se ela não faz a observação do seu ciclo e não utiliza nenhum outro método, né? Assim, para não engravidar, sim. Porque a menopausa, ela é marcada pelo quê? Pela ausência da menstruação, né? Então, a mulher não menstrua mais, então ela é diagnosticada lá, entrou na menopausa, acabou. Só que antes disso acontecer, para o processo ovulatório, antes mesmo da menstruação não vir mais. Então, às vezes, a mulher aí pode ficar vindo muito irregular, né? Os sangramentos são irregulares. E aí pode acontecer entre um sangramento e outro, aí a mulher ovular e acabar engravidando, né? Então, nesse processo, é importante que tenha uma instrutora acompanhando, né? Como identificar, Pamela, a questão do ciclo anovulatório, né? Sangramento de menstruação ou não? Tá. Bom, a menstruação, ela só acontece porque antes houve uma ovulação. A mulher não menstrua se ela não ovula. Pamela, mas eu tenho sangramento todos os meses e eu não consigo reconhecer ápice no meu ciclo. Porque no Billings a gente reconhece o ápice como o dia provável da ovulação, né? E se a mulher não reconhece ápice, ela não ovula, mas ela pode ter sangramento. Mas aí dá um nó na nossa cabeça, né? Como assim? Ela tem sangramento regular e ela não ovula? Porque é como se o corpo dela ficasse ensaiando a ovulação. Então, o corpo da mulher está tentando fazer com que ela ovule. Então, os hormônios, eles estão atuando no corpo dessa mulher. Então, o estrogênio, ele tá lá atuando na parede do útero, falando, olha, prepara aí que vai vir um embrião a qualquer momento. Só que pode acontecer dessa secreção hormonal não atingir